Somente quem se arrisca merece viver o extraordinário. Se você é uma pessoa que não se arrisca muito, eu te convido a assistir comigo o início desse vídeo até o final dele. Então, roda a vinheta aí. Somente quem se arrisca merece viver o extraordinário. Nós temos que entender que algo acontece em nós, baseado na condição de vida, que nós temos uma impulsão baseada naquilo que precisamos de arriscar ou naquilo que precisamos de nos resguardar. Mas fato é que o nosso cérebro, de uma certa maneira, ele é condicionado a nós vivermos no conforto. Ele é condicionado a nós vivermos na sobrevivência. E por ele ser condicionado a nós vivermos no conforto e na sobrevivência, ele se assimila muito mais fácil e muito mais prático àquilo que ele já conhece. Exemplo, se você é uma pessoa que vive sofrimentos e já acostumou com esse sofrimento, o seu cérebro já está acostumado a sobreviver a esse sofrimento. Se você é uma pessoa que é resguardado ou resguardada e é inseguro ou insegura, o seu cérebro ele já está condicionado a viver essa insegurança que você já vive. Ou seja, o nosso cérebro ele é condicionado a nós sobrevivermos. Mas fato é que dentro de nós também exige e tem algo que nos impulsiona para que a gente não sobreviva, mas que a gente viva. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso o seguinte: baseado dentro de um contexto de desejo, baseado dentro de um contexto de realidade e baseado dentro de um contexto moral, você tem desejos na sua vida que você deseja realizar, e isso é uma coisa natural, todo ser humano tem. Mas quando você olha para a sua realidade, quando você olha para o seu princípio moral, algo te trava e não te permite realizar esse desejo. E por que eu iniciei esse vídeo falando quem não se arrisca não merece viver o extraordinário? Porque quando você obedece à sua realidade e quando você obedece muito ao seu princípio moral, é como se ele sufocasse o seu desejo e te impedisse de viver o extraordinário. A vida, de uma certa maneira, ela é riscos e riscos assumidos. A responsabilidade de você ser feliz, ela é um risco e ela tem que ser um risco assumido. O grande problema é que quando nós projetamos o risco e vemos ele de uma maneira exagerada, grande demais, ela nos impede de viver o extraordinário. Quando você quer empreender de uma maneira nova, um negócio novo, mas você olha os riscos e vê o potencial de perda, você não empreende. Quando você quer entrar dentro de uma relação na qual você já viu que aquele tipo de relação não vai dar certo para a sua vida, mas mesmo assim você tem essa experiência, você não investe. Ou seja, você não se arrisca e por não se arriscar, você não conhece o extraordinário. Aí você vai me para e pergunta: Fernando, como que eu faço então para poder conhecer e experimentar o extraordinário? Você tem que entender duas coisas importantes. E o que são essas duas coisas importantes? Você tem que entender, primeiro, o seu desejo e segundo, o que está impedindo de você viver esse desejo. Quando você entende o seu desejo e quando você percebe aquilo que está impedindo de você viver o seu desejo, você tem que fazer algumas coisas importantes para você. Essa condição que está me impedindo é o meu cérebro querendo sobreviver ou é eu querendo viver? Se é o seu cérebro querendo sobreviver e o seu eu está querendo viver e você tem medo disso, faça aquilo que você precisa de fazer. Porque você nunca vai romper aquilo que você precisa de romper para você viver o extraordinário se você não fazer. Você nunca vai ser uma pessoa que você sonha ser se você não romper o extraordinário que você precisa de romper. E quando eu falo extraordinário, é aquilo que te limita. Porque, querendo ou não, nós somos seres limitados, com condições limitadas, e é mais fácil nós ficarmos na seguridade daquilo que nós conhecemos do que vivermos o extraordinário que podemos viver e conhecer na nossa vida. Então você tem que analisar isso. Analisando esses pontos, você vai olhar para você da seguinte forma: beleza, se isso que me impede, se isso que me sufoca, o que realmente de fato é isso que está me sufocando para eu poder viver o extraordinário? O que está te sufocando é uma condição moral exigente?
Porque às vezes, por exemplo, você veio de uma família que ela era uma família exigente, uma família controladora, uma família manipuladora. Se você veio de uma família exigente, controladora e manipuladora, provavelmente você também vai ser uma pessoa controladora, manipuladora e exigente. Só que fato é, nem tudo na vida a gente controla. Se você acredita que você controla tudo, você está vivendo a maior ilusão da sua vida. Mas se você tem como firmeza que isso que você controla, você faz e faz de maneira bem sucedida, você está criando em você mesmo algo que não é extraordinário, algo que te limita e algo que te sufoca. Um outro exemplo prático. Se você veio de uma condição na qual você só pensa coisas ruins, só pensa que vai dar errado, só pensa que vai ser um problema, só pensa que essa necessidade que você tem é algo que te condena, se você já tem essa concepção, você tem que entender de fato, essa concepção, ela é algo num plano imaginário ou ela é algo de um plano real? Mas eu já vi isso acontecendo com várias pessoas porque fizeram assim, assim, assado. Beleza, mas você é essa pessoa? Você é a mesma pessoa que viu vendo acontecer errado com quem você tem como referência? Você tem princípios morais baseados com aquela pessoa que viveu errado? Você é exatamente aquela pessoa que viveu errado? Porque se a gente pegar a experiência do outro, colocar na nossa vida e acharmos que nós somos o outro, nós vamos ser limitados a viver uma experiência nova. E limitando-se a viver uma experiência nova, a gente não vive o extraordinário, porque não se arrisca. A vida ela é um risco. Um relacionamento ele é um risco, um empreender ele é um risco, o relacionar e conviver é um risco, mas fato é, se eu não limitar e se eu não entender essa limitação, eu vou ser uma pessoa isolada num contexto social. Existe alguém isolado numa ilha isolada totalmente feliz? O ser humano ele não é uma ilha isolada. Ele precisa de se arriscar para poder viver o extraordinário. Quantas pessoas você conhece que tem medo de se envolver com outras pessoas por causa de traumas passados que viveram e não se arriscam mais em conhecer e em experimentar o extraordinário? Por causa de uma depressão, por causa de um trauma, por causa de um problema, por causa de uma criação. Quantas pessoas você vê que tem um potencial enorme de empreender, é inteligente, sabe fazer dinheiro, mas não faz e trabalha para os outros porque, de uma certa maneira, foi programada dessa forma? Se a pessoa foi programada dessa forma, ela não se arrisca. E por não se arriscar, ela não vai viver e nem conhecer o extraordinário. O extraordinário ele é um risco. É um risco, sim, que a gente tem que perguntar para nós. Vale a pena viver ou é o meu cérebro querendo sobreviver? Porque a partir do momento quando você se conhece e se entende, você analisa as situações e os riscos e pergunta para você mesmo, vale a pena viver? Agora, se não vale a pena viver, tudo bem, mantenha-se na sua zona de conforto e não assuma esse risco. Porque fato é, tem situações que não compensa mesmo. Tem situações que não vale a pena o risco. Tem situações que não compensa o risco. Mas aquilo que compensa, o que você está fazendo? Qual é a sua dificuldade? Se você tem dificuldade, você tem que ressignificar. E como você ressignifica? Na terapia, através da análise em psicanálise. Agora, se você não tem dificuldade, ou se você tem essa dificuldade, mas quer romper, também da mesma forma. Ressignifica na terapia, através da psicanálise. Mas fato é, só vive o extraordinário quem se arrisca. Quem não se arrisca não vive o extraordinário. É necessário, às vezes, na nossa vida, a gente se arriscar para poder viver o extraordinário. Pelo menos como lembrança, para você entender e dizer, aquele dia, aquele momento, eu me arrisquei e eu fui feliz. E valeu a pena. Mesmo que não tenha dado certo, mesmo que não tenha dado aquilo que você realmente queria, mas você entendeu e conheceu em você que esse extraordinário, ele vale a pena. E eu não estou dizendo para você se lançar de cabeça em tudo. Eu estou dizendo para você entender que dentro da sua realidade, de um contexto social, é necessário algumas vezes você se arriscar para você viver o extraordinário. Porque senão a sua vida vai passar e quando você chegar no final dela, o que você vai poder dizer para você mesmo? Será que vale a pena viver?
A única diferença de mim para você é que a minha deficiência está exposta e a sua não. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar nos comentários, compartilhar, e caso precise de alguma ajuda, tem umas descrições abaixo também do meu Instagram e alguns contatos de e-mail. No mais, eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau! Se eu tenho algum critério para me poder arriscar e viver o extraordinário. Vamos lá, eu tenho alguns critérios. Eu tenho um critério espiritual e um critério de realidade também, junto com o lado emocional. O critério meu espiritual, ele segue 3 realidades. Eu peço para Deus confirmar no meu coração, Ele me dá uma palavra e para Ele me dar um sinal. Se Ele me falar nas 3, por mais que eu não queira, eu faço. Dói, é sofrido, é difícil, mas eu faço. Agora, se Ele me falar em 2 ou em 1, eu não faço. Por quê? A Bíblia diz que o coração é enganoso, lá no livro de Jeremias, e até o demônio sabe utilizar da Bíblia. E sinais também. Agora, quando fala os 3, aí eu tomo uma decisão de correr o risco e viver o extraordinário. Eu já vi muito, graças a Deus, o extraordinário de Deus na minha vida. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é na minha realidade humana, sem ser na divina, realidade humana. Aí eu olho muita gestão de risco. Por exemplo, se o risco vale a pena, por que eu não arriscar para poder viver o extraordinário? Agora, se não vale a pena, eu não arrisco. Não sou idiota em me arriscar e me perder por umas coisas insignificantes. Então, quem tem domínio e conhecimento em gestão de risco, caso você não tenha, pesquisa um pouquinho, você vai saber que no momento que é importante você realmente tomar uma decisão de risco ou não para poder viver o extraordinário. Mas fato é que a gente não tem controle de nada. A gestão de risco é uma ferramenta que a gente tem como prudência, como se fosse um controle, mas a gente não tem controle de nada. Então eu tomo decisões baseadas no risco nesses 2 critérios, o espiritual e a realidade também baseada no emocional dentro de uma gestão de risco. Se não tiver essas 2 condições para mim, eu tô fora. Mas cada um é sua realidade e seu objetivo. Mas fato é que se algo me limita, se algo me prende ou algo me dá medo, por que não arriscar para poder viver o extraordinário? Essa é a pergunta que eu faço todas as vezes para o meu cérebro, para mim poder reprogramar ele e evoluir como ser humano e como uma pessoa melhor.